gente conseguiu chegar, né? Glória a Deus. Amém? E a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos hoje se encontra em Daniel 2, lá no versículo 20. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. E ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? E aí eu falei: Senhor, me ajuda, me socorre, porque todas as quartas é um desafio, igreja. Eu fico ali sentada quase morta. Aí eu fico clamando: Senhor, me socorre. E a gente fica pedindo ao Senhor inspiração no Espírito, para a gente não chegar aqui e não falar qualquer coisa. E o Senhor falou no meu coração sobre as estações. E eu falei: Senhor, tem alguma palavra que fala de estações? E graças a Deus a gente tem recursos para pesquisar. E aí eu encontrei muitas palavras, mas essa me tocou muito, que é muito linda, essa passagem de Daniel. E Daniel estava num tempo ali de escravidão. Foram levados cativos para a Babilônia. O rei Nabucodonosor foi lá e os levou cativo. E Daniel foi para aquele lugar jovem ainda. E lá no capítulo 1, a gente vê as decisões de Daniel, as direções que Deus vai dando para ele e tudo que ele faz na direção do Espírito Santo. Daniel, naquele lugar, tinha a oportunidade de comer as iguarias do rei. Mas Daniel faz diferente. Daniel pede ao cozinheiro uma oportunidade de comer separado daquilo que lhe era liberado. E o cozinheiro, com medo, mesmo assim o cozinheiro aceita fazer aquele acordo com Daniel. E durante 10 dias Daniel come só legume e água. E quando ele volta, depois desses 10 dias, aí a Bíblia diz: passado um tempo, houve uma estação ali na vida de Daniel. E passados esses 10 dias, quando ele voltou, Daniel estava mais frondoso do que os outros. E a gente vê ali o cuidado de Deus. E a palavra vai dizer que Deus se agradou daquela atitude de Daniel, de fazer diferente dos outros. Daniel podia ter se misturado ali com todo mundo. Vamos aproveitar as iguarias do rei. Era tudo de melhor, igreja. Mas Daniel preferiu ficar na simplicidade e fazer aquilo que o Espírito Santo estava direcionando ele. E Daniel tinha 3 amigos: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles ali ficaram junto com Daniel nessa missão. E a palavra vai dizer que juntamente os 4 fazem esse propósito. E eles, quando chega o tempo de se apresentar ao rei, eles eram mais diferentes do que os outros. Ou seja, estavam mais viçosos, eram mais sábios, e o rei se agrada deles. E aí eles são separados para ficar ali assistindo o rei, ensinando o rei, porque o rei queria aprender a linguagem dos caldeus. Amém, missionário? E igual tá ligado. E aí, igreja, eu fiquei nessa missão de estudar as estações. E aí eu entendi ali que nesse tempo Daniel estava vivendo o outono da vida dele. E aí eu fui pesquisar sobre o outono, e a palavra diz que é um tempo de transição, um tempo de abrir mão, né? Um tempo que a gente vai sendo purificado. A gente vê que no outono as árvores elas começam a perder as folhas, ficam despidas, né? Perdem os frutos. E eu falei: meu Deus, que situação, jovem, ter que sair da casa dos seus pais, ir para um lugar que ele não conhecia e ter que abrir mão de tudo aquilo que ele tinha
e se enquadrar no que lhe era proposto. Mas Daniel teve uma atitude totalmente diferente. E mesmo assim, ele não deixou de agradar ao rei. E a estação do outono diz que ela se dispõe dos seus frutos, das suas folhas, e esses frutos caem no chão, essas folhas caem no chão, essa árvore libera essas folhas, mas ainda assim, esses frutos, essas folhas, servem para algo, adubar a terra. E é um tempo de adubo para a terra, porque antes do outono vem o verão. Então, quer dizer, o verão passou, um tempo árido, seco, né? As folhas foram tratadas ali com chuva, mas teve um sol, e foi uma outra estação. E esse tempo era o tempo de Daniel, o tempo dele se despir ali, dele aceitar essa nova proposta que Deus permitiu, né? Ele ser levado para aquele lugar. E aí, lá, depois do outono, veio o inverno, que é uma estação que os frutos são maduros de uma podagem natural. Minto, tô no outono. E depois do outono veio o inverno, uma estação de hibernação. Eu tenho uma amiga que ela fica falando muito isso, eu não vou falar o nome dela, que a filha dela e o esposo dela vive hibernando. E aí quando eu vi isso, eu lembrei dela, eu falei, meu Deus, por que, igreja? É frio. Eu acordei de manhã, eu falei, meu Deus, eu queria tirar férias no inverno. Porque, olha, levantar da cama, nessa friagem, e ter que sair, é só Deus na nossa vida. E aí eu falei, meu Deus do céu, nos ajuda. Hoje de manhã eu tenho acordado, que a gente sabe a situação que a gente está vivendo na comunidade, e aí eu vi o Alan todo de preto. Eu falei, menino, só tem essa roupa todo de preto? E lá vai ele, eu falei, Senhor, guarda. E aí eu fiquei pensando, Senhor, um frio, a gente nessa situação, e a gente ainda tem que sair, ainda tem que encarar essa situação, mas o Senhor vai na frente. E aí eu fiquei pensando, Daniel não se esqueceu que seu Deus era um Deus de fogo consumidor. E mesmo naquele frio, mesmo naquela solidão, longe da tua família, longe do seu lar, Daniel não se acomoda nesse inverno, nesse tempo de solidão. O inverno remete muito isso, né? Solidão, a vontade de estar aconchegado, de estar mais próximo. Mas Daniel não se importou com esse inverno. E crendo ali que Deus era um fogo consumidor, longe das suas famílias, longe dos seus familiares, crendo no que diz no Salmo 35, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. De noite é frio, é triste, é solidão. Eu fico imaginando Daniel ali chorando e crendo assim, amanhã vai ser um novo dia. E eu vou ter nova esperança, eu vou ter nova perspectiva de vida. E aí vem um novo dia, amanhece. Noites frias, solitárias, mas com a certeza de que um novo dia vai amanhecer. É a estação das privações. Tiago 1, do 2 ao 4, Bia. Coloca para mim, por favor. Estação também de amadurecimento, de espera. Porque a gente sabe que depois do inverno vem a primavera. E Daniel não ficava só vivendo o inverno. Eu creio que ele esperava o que viria depois. Meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentar de várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completo, sem faltar em coisa alguma. E Daniel não tinha falta de nada, ele não tinha falta de busca com Deus, ele não tinha falta de ter amigos ali, ele sabia em que ele estava crendo. E aí depois do inverno, depois de passar todas essas privações, esse momento triste da vida de Daniel, vem a primavera, a estação que a gente floresce, né? A estação mais bonita do ano. E vem as flores, arremete ao renascimento, novas esperanças,
Mas nem tudo é só primavera. Abacuque declara isso pra gente. Abacuque 3,18, Bia. Coloca pra mim, olha o que Abacuque diz. Às vezes, a gente não vai viver aquela estação como ela deveria ser vivida. Às vezes, no inverno, a gente vai viver um verão. Às vezes, no verão, a gente vai viver um outono. Às vezes, no outono, vamos viver um inverno. Mas a gente vai viver a nossa estação. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ali o Senhor vai aperfeiçoando Daniel, vai o capacitando, até que chega o tempo de ele revelar um sonho para esse rei, que ninguém conseguia. E aí ele vai, mais uma vez aparece o templo. Ele pede um templo. E ali ele se reúne com seus amigos, oram, buscam a Deus, e Deus vem com a revelação. E Daniel chega diante daquele rei e fala tudo que ele sonhou. E aí o rei, mais uma vez, vê que Deus era com eles e se agrada daquilo. E a Bíblia vai dizer que nesse tempo, onde eu marquei isso mesmo? Meu Deus. Lá no versículo 28 diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. E ali Daniel fala tudo que o rei tinha sonhado, tudo que os outros magos, os videntes, não conseguiam decifrar, Deus revela para Daniel. E nesse momento, a gente consegue imaginar Daniel vivendo o verão da vida dele, né? A estação que tudo se aflora, os anos que estão mais aflorados, todo mundo quer viver, todo mundo quer aproveitar, e eu vejo Daniel se regozijando com seus amigos e podendo abrir portas também para os seus amigos ali naquele palácio. E eu pensei no verão, e aí eu fui pesquisar a estação esperada por muitos. Estação essa que me lembra a formiga, eu lembro sempre. A história da formiga e da cigarra. Enquanto a formiga trabalha, eu sempre ouvi essa história na escola. A cigarra está lá cantando e ela esquece que depois do verão o inverno volta. Vem o outono, vem o inverno. E aí, quando voltam essas estações duras, são estações cruéis, ela está despreparada. E a formiga está abastecida, vai ficar lá no seu cantinho, se regozijando do seu trabalho. E aí o Senhor colocou no meu coração Provérbios 4,18, que diz, Ia, me ajuda. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o dia perfeito de Daniel chegou naquele dia. E Daniel, em meio a tudo que eles tinham passado ali, ele pôde se alegrar, como no Salmo 126, que diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos, os seus feixes. E tem uma recompensa, igreja, quando a gente segue um caminho de obediência, de entrega, de confiança no Senhor, por mais que a circunstância, por mais que o momento propício ali não seja favorável. Não era favorável para Daniel. Que eu fiquei pensando, meu Deus, como pode um jovem, né, lá no céu, porque a palavra diz que eles levaram os jovens dos palácios e dos nobres, ou seja, eles foram nos melhores lugares. Então, ou seja, Daniel não vivia de qualquer maneira, ele tinha um lar, ele tinha, né, suas mordomias na sua casa. Era um menino jovem abençoado e ter que se dispor disso tudo para ir para um lugar ao qual não servia o Deus dele, não adorava o Deus dele,
que tinham tradições diferentes, mas Daniel estava confiante, ele sabia em que ele cria. E às vezes a gente não consegue ter essa percepção. O dia mal vem, igreja. O inverno da nossa vida vem, a primavera da nossa vida vem, o outono da nossa vida vem, o verão da nossa vida vem, e às vezes não vamos viver como a gente queria, gostaria. Eu queria viver um verão que só fosse praia, né? Fosse lá, mergulhasse, um ar-condicionado, e às vezes não. Às vezes é calor, às vezes é sequidão, às vezes o verão maltrata, às vezes a chuva no outono também, o vento. Eu tenho pavor de vento, quando o povo fala, meu Deus, lá vem outono. E aí a gente sabe que às vezes é vento forte, e às vezes a gente é balançado, às vezes a gente é sacudido, porque a gente tem que abrir mão daquilo que muitas vezes a gente não quer. A gente vai ter que se despir, a gente vai ter que deixar ir. E às vezes a gente quer relutar. E eu falei, meu Deus, nos dê esse entendimento que o Senhor deu para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eram jovens, mas eram jovens sábios, entendidos. A palavra diz que eles eram doutos, ou seja, muito, muito entendidos. Tinham inteligência na ciência, em tudo. Eu fiquei pensando, meu Deus, isso é muito forte. E às vezes a gente não para um minuto para meditar na palavra, para buscar sabedoria que vem do alto. A gente quer tudo como se fosse mais, que não é mais que igreja. Tem uma fórmula, tem uma lista de mandamentos que o Senhor deixou para a igreja. E às vezes a gente não quer cumprir nenhuma delas, mas a gente quer bênção. A gente quer viver como se fosse tudo muito simples e fácil. Não é. A gente tem que ter renúncia, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E o Senhor deixou a direção para a gente. Jejum, oração e palavra. Separação. O Senhor faz separação do santo e do profano. A Bíblia diz que aquele que é sujo se suje mais, mas o que é limpo se limpe mais. E você vai fazer o quê? Vai se sujar mais? Vai aceitar mais as propostas que o mundo tem te apresentado? Ou você vai preferir meditar nessa palavra, entender essa lei e absorver aquilo que o Senhor tem para a tua vida? Meu Deus, eu falei, Senhor, nos ajuda a ser como essa aurora. Aí, clareando mais e mais, Deus, até ser dia perfeito, no nosso trabalho, na escola, dentro da nossa casa, onde as pessoas realmente sabem quem nós somos. É muito fácil a gente viver bem dentro da igreja 2 horas, e às vezes é difícil, né? Às vezes ainda sai umas farpinhas, mas dentro do nosso lar, onde a gente passa o nosso maior tempo, no trabalho, meu Deus, na fila do pão, na fila do banco, na fila do mercado, lá a gente mostra realmente quem a gente é. E aí a gente tem que ter essa percepção de por onde quer que a gente vá, a gente possa ser luz, a gente possa ser esse dia perfeito, como a palavra diz. E que a gente venha buscar essa direção, esse entendimento dentro da palavra. Buscar o Espírito Santo, porque só Ele, igreja, só o Espírito Santo. Imagine Daniel ali, na própria direção dele, seria como os outros. Mas quando ele toma uma atitude de se separar e de seguir a direção que o Espírito dava, foi tudo muito diferente. O Senhor honrou ele. A palavra diz que Deus se agradou e Deus foi dando a Daniel a direção. Qual a direção que você precisa nessa noite? Se apresente ao Senhor, fala assim, eu preciso que o Senhor venha guiar a minha vida e as minhas atitudes. O que eu tenho feito que é da minha vontade, que é da minha direção, eu não quero mais. Eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Eu quero seguir a tua direção. Pai, vem me ensinar. Convide o Espírito Santo para entrar na tua vida, para entrar na tua mente. Foi ministrado aqui pelo presbítero. Mente renovada. Transformai-vos esse mundo com a renovação da sua mente. Começa tudo aqui, igreja. É de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. É de dentro para fora. É quando tudo aqui dentro muda, tudo à nossa volta fica diferente. Então o que a gente precisa fazer? Se analisar mais, observar mais a palavra. Tudo que esses jovens eram jovens, e isso que me assusta mais. Falei, Senhor, eles foram levados cativos jovens. E o Senhor ali foi com eles, e ele entendia isso. E o mais maravilhoso é que ele entendia que ele servia um Deus vivo. A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E eu fico imaginando ele vendo aquele verão, com aquele rosto
virado para a janela, clamando ao Senhor, contemplando aquela maravilha e clamando ao Senhor por direção, por socorro. Depois disso tudo, a gente vê um novo inverno chegando na vida deles, que é quando Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha de fogo. Mas estavam preparados. Eles se prepararam para esse inverno. E você tem se preparado para a próxima estação da tua vida? Será que vai ser como você tem imaginado? Ou você tem colocado ela diante do Senhor para que seja feita a vontade dEle, não a sua perspectiva, não a sua esperança, mas a do Senhor? Pede a Deus essa noite para Ele tomar a direção de tudo aquilo que você tem que fazer para a próxima estação. Se essa estação ainda tem te afligido, tem te angustiado e você não consegue sair dela, começa a fazer como Daniel. Ora, jejua, busca a face do Senhor 3 vezes ao dia. Ainda é pouco, né, igreja? Mas às vezes a gente não consegue fazer nenhuma. Às vezes quando o desespero vem, a gente, ai meu Deus, porque não lembrou antes? Porque não entrou nessa presença antes? Porque não buscou a face dele antes? Porque a gente espera o dia mal chegar? Como a pastora sempre fala aqui, não espera o inimigo vir para depois querer botar a tranca. Depois que ele veio, não adianta mais trancar, vai trancar ali dentro de casa. Aí você tem que botar para fora, aí a guerra é maior. Coloca antes, igreja. Começa a guardar antes a tua casa, os seus filhos, os seus projetos. Está tudo na mão de Deus. Foi Ele que sonhou antes de chegar no seu coração. Ele já tinha planejado. Coloca hoje. Fala assim, eu quero hoje a tua direção. Eu quero hoje as perspectivas que o Senhor tem para a minha vida, não as minhas. Às vezes a gente cria perspectiva demais, esperança demais, naquilo que não está de acordo com o que Deus tem para as nossas vidas. Começa a perguntar ao Senhor e espera a resposta, igreja. Porque Deus responde. Ele responde. Eu amo esse louvor. Ele conhece a minha voz. A palavra de Deus diz que Ele olha para a terra e Ele nos vê como gafanhotos. E eu fico imaginando Deus olhando a gente e conhecendo a nossa voz em meio àquele tumulto todo, aquela bagunça toda. Deus falando, é a Sara, é o Davi, é o Alan. Eu fico imaginando o Senhor olhando e falando, eu vou atender os meus filhos sem a gente merecer. É pela graça, a gente nem merece isso. E às vezes eu fico vendo alguns cristãos chegando, coloca Deus na parede, faz isso. Não, igreja, quem somos nós? Estamos aqui pela graça, foi a entrega de Jesus naquela cruz. Sabe, às vezes a gente pensava que não tinha nem mais jeito. E aí o louvor fala, e quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. Fomos alcançados por essa graça, por esse favor imerecido. A gente nem merecia, mas por esse amor nós fomos contemplados. Falar para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor dirija os passos da minha vida. Eu quero que o Senhor me dê a direção, porque eu quero te louvar como Daniel. A Bíblia diz que ele disse, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Às vezes a pessoa é muito inteligente, mas não tem entendimento nenhum. Aí faz tudo errado, porque não tem inteligência que só Deus pode dar. Busca o que vem do alto, igreja. A palavra nos convida, busca as coisas que vêm do alto. Inteligência humana, sabedoria humana. Eu falo assim, eu não quero isso. Eu quero aquilo que vem do alto. Eu já estava conversando com a Isa. Eu falei, Isa, é tão bom quando a gente tem esse momento para falar de Deus, para falar das coisas que Ele pode fazer. Não dá de ficar horas. E eu no trabalho, a Isa respondia, ela respondia. Porque estava bom, igreja. Já dá vontade de chorar, já dá vontade de permanecer ali. Porque a gente atrai a presença de Deus. E eu fico imaginando Deus vendo, é a Isa e a Andréia, eu conheço a voz delas. Falando do amor de Deus. Sabe, que a gente possa abrir os nossos lábios e falar assim, eu te amo. Não pelo que eu espero, não pelo que eu desejo, mas porque eu te amo. Se você não ama ao ponto de declarar, começa a pedir, Senhor, eu quero te amar
ao ponto de, independente de como está a minha vida, de como está a minha situação, eu consegui chegar diante do Senhor e declarar o quanto eu te amo. Eu quero te amar a esse ponto, de mesmo estando triste, longe da minha família, angustiado, diante de um rei perverso, declarar que eu te amo, que eu sou totalmente dependente de ti. Daniel, num lugar estranho, foi levado cativo, totalmente dependente desse Deus, e vendo o Senhor honrar, e vendo o Senhor guardando, e vendo o Senhor estabelecendo coisas ali, porque ele foi levantado ali como governador. O que Daniel foi levantado, gente? Missionário. Daniel foi levantado, foi governador de um povo que não tinha nada a ver com ele. A gente lembra de José também, cativo no palácio e depois estabelecido governador num tempo remoto. Então, independente da estação da sua vida, adore o Senhor. Adore o Senhor. Se é outono, deixa aí. Fala assim: eu quero ser livre dessas folhas amarelas, eu quero ser livre desses frutos que já estão maduros, eu quero novas folhas, eu quero novos frutos. A palavra de Deus diz que Ele tem novidade de vida. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Trazer a primavera, trazendo novidade de notícia, de coisas boas. Queira viver o tempo de Deus para a sua vida. Queira viver a estação que o Senhor vai estabelecer para você. Não queira acelerar as coisas. A gente não vê Daniel ali passando por cima de ninguém. Ele esperando o seu tempo. E a Bíblia fala que chegou o tempo dele se apresentar ao cozinheiro. Depois chegou o tempo dele se apresentar diante daquele rei. Há um tempo, igreja. Há uma estação. E não tem como a gente pular da primavera para o verão. Ainda que no verão a gente viva como se fosse primavera. Porque às vezes a própria natureza oscila, né? A gente vê, estamos no inverno, mas de manhã quando amanhece, aquele dia lindo. Às vezes a gente esperava um dia cinzento, né? Escuro, não. Aí a gente vê a perfeição do Senhor. E às vezes a gente não consegue ter essa percepção de ver a bondade de Deus todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Hoje eu falei, eu quero aproveitar as oportunidades de Deus. Eu quero aproveitar, assim, eu não sei quanto tempo me resta. Eu posso sair daqui e o Senhor me chamar. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente queria, né? Já vai fazer um ano que a Sandrinha foi embora. Eu tava pensando, eu falei, meu Deus, podia ela tava ali atrás no mundo com a gente. E já vai fazer um ano que ela se foi. A gente não sabe, igreja. Aproveita o teu tempo para entrar na presença dele, para ficar com ele, para se regozijar com ele. Se ainda não é o teu verão, a tua primavera, aproveita a primavera do irmão, a gente vai aproveitar a primavera da Sara do Davi. Vamos brincar, vamos regozijar com ele. Sabe, eu falei, Senhor, a Bíblia fala para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E é isso, igreja. Se ainda não chegou o seu momento, creia. Confia, Senhor, está demorando, tá? Tá doendo, essa poda tá doendo. Mas eu vou superar, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei, Senhor, que por causa de mim o Senhor se levantará. Deus conhece a tua voz. Deus sabe a estação que você tem que passar. Não acelera o tempo, não adianta a gente querer acelerar. A gente só precisa buscar esse entendimento. Senhor, como que eu vou passar por esse inverno? Se parece que eu estou vivendo no verão, porque já tivemos invernos assim, quentes. Como, Senhor? Como? Senhor, como que eu vou passar por esse outono, esse vento forte, me amedrontando, me sacudindo? Me dê sabedoria, Senhor, e estratégia para me passar por essa estação. Me preparar para outra. Tem estação que você vai adubar. Tem estação que você vai regar. Tem estação que você vai colher. Aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado. Aleluia. Há um tempo determinado. Tem estação que vai fazer como o Abacuque falou, vai mentir. Mas ele tinha convicção de que ele cria. Ainda que o produto da oliveira minta e não haja fruto na vide,
todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Às vezes não é coisas materiais que Deus quer te dar, é espiritual. E você está presa naquilo que é perecível. E Deus quer muito mais, Deus tem muito mais. Às vezes eu ouvia testemunho de pessoas que já tinham conseguido tudo e elas falavam: eu trocaria isso tudo pela salvação do meu filho. E igreja, não tem tempo melhor para o Senhor quando um pecador se arrepende na terra. Não é quando ele levanta a mão, é quando ele verdadeiramente se arrepende. Sabe, que o Senhor possa gerar isso nos nossos corações, de querer atrair vidas, de ver salvação dentro da nossa casa, de ver vidas que a gente convida para esse lugar serem salvas, serem libertas, serem transformadas, porque só vir mudar uma roupa não vai adiantar. Tem que dar fruto, tem que ser frondoso. Às vezes a gente olha para a árvore, ela está peladinha, e no outro dia já tem aquelas folhas verdinhas, aí isso é incrível. Eu falo, só Deus. E que a gente possa contemplar a natureza, e através da natureza a gente contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito. E não são poucas coisas não, igreja, são muitas coisas. Se a gente chegou até aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado. Seja um adorador nessa noite, todos os dias da tua vida, todos os dias da sua vida. Seja um adorador, independente do dia mau, independente da circunstância, da sua situação. Adore esse Senhor. Eu sempre falo, erga um altar na tua casa. Eu falo assim, hoje eu vou erguer esse altar aqui porque eu quero te adorar. E tira tudo que vai querendo te roubar dessa presença e comece a adorar. Às vezes a gente não consegue orar, mas tem oração, louvor, igreja, que são verdadeiras orações. E eu aprendi, que a Sara fica assim, você queria ser cantor, querer louvar, eu falo não, porque eu aprendi que tem louvor, que é como se a gente estivesse orando 2 vezes para Deus. É 2 orações naquele louvor. E aí eu mergulhei. Meu vizinho que aguente, mas eu preciso. É a arma que Deus me deu. E aí eu mergulho. E eu aproveito. Hoje eu estava com esse louvor no meu coração. Eu falei, Isa, será que o Davi tem esse louvor? Aí eu fico perturbando a Sara, perturbando o Davi. O Davi não me responde. Eu mando pra Sara. Sara, vocês podem louvar esse louvor porque é diferente. Quando a gente está na comunhão, é muito diferente. E quando o Davi louvou, eu falei, meu Deus, obrigada, porque a oportunidade de estar na tua casa e entoar uma canção para ti. Sabe, ainda que essa canção seja voltada para mim. Eu e a Sara já estava falando sobre isso. Mas é o prazer do Senhor, é o prazer dele nos abençoar. E que todos os dias da nossa vida o Senhor possa passear por esse jardim e não acontecer como aconteceu com Adão. Você está escondida por causa do pecado, por causa daquilo que te afasta de Deus. Que quando o Senhor vier por esse jardim, nessa estação, Ele possa te encontrar. E te encontrar adorando e bendizendo o nome dEle. E que nessa noite o Senhor possa restaurar o nosso altar de adoração, Senhor. Por mais que seja difícil a situação, porque só quem está no vento sabe a força dele. A gente julga, né? Mas só isso, mas só quem está lá sabe. Então, por mais difícil que seja que você está enfrentando, por mais complicado, por mais que você não entenda, você fala, Senhor, eu só vou te adorar até o Senhor cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, até eu ser como essa aurora, brilhar mais e mais, até o ser um dia perfeito e iluminar vidas que se encontram em trevas ao redor de mim, e ser um atrativo, cheia da tua presença, e ser convidativa para tudo aquilo que o Senhor tem, não só para mim, mas para todos que passam pela minha vida e estão à minha volta. Amém, igreja? Espero em Deus que você tenha entendido a mensagem. A gente não é pregador perfeito, mas aí a gente vai pedindo graça ao Senhor para Ele nos direcionar. E que eu peço ao Senhor Jesus que você tenha entendido em nome de Jesus, amém? Eu vou agradecer porque foi até aqui que o Senhor me deu, amém? Amém.